Glória a Deus por essa noite, por tudo que o Senhor já fez, já nos entregou, pela sua graça, sua bondade, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor, Josué 5, a partir do verso 1, você pode aí abrir a tua espada, amém? Josué 6, a partir do verso 1. Josué 6, a partir do verso 1, vai nos dizer assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Josué nem sabia o que o Senhor estava para fazer, mas a palavra já havia sido liberada, igreja. E nós precisamos nos atentar quando o Senhor libera uma palavra sobre as nossas vidas. E essa palavra precisa ecoar dentro de nós, amém? Serei seu rei e seus homens de guerra marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do seu lugar de onde estiver. Amém? Curve aí a sua cabeça um minuto em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai nesta hora. Senhor, esta é a tua palavra. É ela, Senhor, que nos confronta, mas também é ela, Senhor Deus, que nos conforta. É ela que nos liberta, é ela que nos transforma, é ela que libera fé sobre o teu povo. E nós queremos, Pai, entender aquilo que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Nós nos sujeitamos à tua palavra por inteiro. Nós nos sujeitamos ao teu Espírito. Nós inclinamos os nossos ouvidos para ti ouvir, que a tua voz possa ecoar sobre nós, como também ecoou sobre Josué. Que assim como o Senhor esteve com ele e trouxe sobre ele as armas o qual ele deveria guerrear, assim somos nós diante do Senhor. Nós não queremos guerrear com as nossas próprias armas. Nós queremos guerrear com as armas que o céu tem para liberar sobre nós. Nós queremos viver na plenitude tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, Pai, prepara a tua igreja, prepara o teu povo diante de cada batalha que eles têm enfrentado nesses dias. Que o Senhor seja com cada um deles, que o Senhor seja conosco e que o Senhor possa nos ajudar a pelejar cada uma dessas guerras, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu achei interessante, igreja, que na abertura, as 2 profetisas que fizeram a leitura da palavra, que oraram sobre nós, elas falaram sobre guerras, elas falaram sobre lutas, sobre desafios. Eu não sei se você se atentou enquanto elas estavam liberando. Senão eu quero te deixar como um alerta nessa noite. Quando alguém fizer uso desse microfone, não é porque é bom falar não, nem porque fica audível a você não. É porque nós vamos liberar algo sobre a tua vida. É porque nós vamos liberar algo sobre o corpo de Cristo. E nós precisamos estar atentos à voz dos céus. Porque há um alinhamento dos céus para com a terra. E elas estavam alinhadas àquilo que o Senhor falaria ao decorrer desta reunião. Então, quando nós estamos atentos, quando o nosso espírito está conectado ao Espírito Santo de Deus, quando você já adentrou este lugar, ele já começa a falar contigo. Quando você já se moveu à presença do Senhor, ele já está manifestando o seu favor, a sua graça e o seu amor sobre as nossas vidas. Ele vem de encontro a cada um de nós e libera a sua palavra sobre nós.
a palavra que liberta, a palavra que confronta, mas também a palavra que acalenta as nossas almas e aquela qual nos transforma para viver o propósito do Senhor nesta terra, porque Ele é conosco. Amém? Glória a Deus! E o tema dessa palavra para você que está anotando é: como você tem lutado as suas guerras? Como você tem lutado as suas guerras? Ou você já está aí na glória? Ah não, que nós ainda estamos aqui? Amém? Nós ainda não estamos na glória, mas um dia nós estaremos. Um dia nós voltaremos para casa, amém? Mas como nós temos lutado as nossas guerras? Nós estamos no final desse semestre. E foi um semestre difícil, não foi, igreja? Para mim, para minha casa foi. Para você foi um semestre difícil? Você ainda está precisando lutar algumas guerras? Vencer algumas batalhas? Em Cristo Jesus? Porque sem Ele nada nós podemos fazer, diz a palavra. Mas com Ele nós conseguimos fazer, porque Ele nos dá a autoridade. Nós precisamos exercer a autoridade que o céu confia sobre as nossas vidas. E aqui nós lemos a palavra do Senhor, onde o Senhor, o próprio Deus, dá uma direção para Josué. Josué, como sucessor de Moisés, ser sucessor de Moisés, eu imagino que é difícil. Eu lembro que quando a apóstola Júlia e o apóstolo Daniel estavam nessa casa, quando eles vieram para cá e foram bispos aqui durante algum tempo, e a gente ouviu, acerca da transição que ia acontecer, eu falei, meu Deus, misericórdia de quem vai o suceder, porque não será fácil. Mas eu estava falando isso, igreja, porque eles estavam fazendo uma boa obra, com muita excelência, muita dedicação e muito amor. Porque nós vimos e ouvimos de lá os testemunhos daquilo que o Senhor estava operando por meio das vossas vidas. Então nem sempre a sucessão ela é fácil para quem irá suceder. Para Josué não era fácil suceder Moisés. Um homem que estava frente a frente, face a face com o Senhor. Um homem o qual o Senhor falava e manifestava aquilo que ele desejava. Mas o Senhor chamou Josué. O Senhor preparou Josué como Ele também preparou Moisés. E o Senhor tem chamado a mim e a você. Porque o Senhor também quer nos preparar para a grande obra que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Amém? Mas para que Josué conseguisse acessar aquilo que o Senhor tinha para ele, ele precisava obedecer. Ele não poderia chegar diante de Jericó com as armas naturais, com aquilo que ele tinha como munição de naturalidade, de força humana. O Senhor tinha uma voz liberada sobre ele. O Senhor tinha armas espirituais que o Senhor iria falar com Josué para que ele pudesse vencer esta batalha e colocar Jericó abaixo. Amém? Os seus muros. Glória a Deus. Jericó, a cidade mais antiga do mundo e fortificada. Ela era tão forte que casas eram construídas em cima do seu muro. Dá para construir uma casa no muro aqui do vizinho? Você já observou, não já? Dá para construir uma casa no muro da sua casa? Em cima dele? Não dá. Uma casa ela precisa de espaço, sobretudo de fundamento, não é verdade? Não se constrói uma casa de qualquer forma. A própria palavra nos diz que nós não podemos construir sobre a areia. Nós precisamos construir sobre a rocha, sobre o fundamento. Então eram muros fortificados. Mas o Senhor estava se revelando a Josué e trazendo a estratégia que era do céu. Se você voltar um pouquinho mais à palavra do Senhor, olha só o que o Senhor falou um pouco atrás, lá em Josué 3, no verso 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor está pedindo de mim e de você. Porque a guerra qual o Senhor tem nos colocado, nós vamos precisar guerrear. Mas nós precisamos buscar as estratégias que vêm do céu
sobre a nossa vida. Porque a palavra do Senhor aqui em Josué, no 5, a partir do verso 13, vai nos dizer assim: estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou contra nós, nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ei, aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor enviou um anjo diante dele e falou em nome do Senhor dos exércitos. Nós precisamos convidar o comandante para estar conosco nas batalhas. Nós precisamos entender quando o comandante está diante de nós e assume uma batalha. Nós precisamos fazer como Josué fez, prostrar o nosso rosto em terra e adorar o Senhor. Porque Ele se manifestou e revelou a sua vontade sobre nós. Porque Ele mais uma vez disse para mim e para você que você não está sozinho nessa batalha. Que essa guerra também é dele e Ele vai pelejar por cada um de nós. Mas sabe, igreja, nós estamos vivendo num mundo muito barulhento. E nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Nós deixamos de reconhecer homens e mulheres com autoridade, instituído pelos céus sobre as nossas vidas, que tem uma direção sobre nós. Nós ouvimos a palavra e nós não colocamos ela à prova diante do Senhor muitas vezes. Nós deixamos de consultar a voz do Senhor. Às vezes os nossos ouvidos estão inclinados somente àquilo que é humano. Mas nós precisamos discernir os céus. E nós só vamos discernir de forma espiritual. Entendendo quando o rei entrar, como Josué fez. Ele prostrou-se em terra e ele adorou. Quantas vezes o Senhor tem te visitado no meio dessa batalha? Quantas vezes o Senhor já te visitou e já falou, já revelou aquilo que Ele tinha para ti? Mas Ele não conseguiu a tua atenção. Mas Ele não conseguiu a minha atenção. Quantas vezes nós deixamos de adorar e reconhecer que Ele é Rei, que o Seu nome está sobre todo nome, que a Sua palavra tem poder para curar e libertar? Quantas vezes nós deixamos de entender aquilo que o Senhor está declarando sobre nós? Porque nós estamos ouvindo as muitas vozes das guerras que nós estamos lutando. Porque às vezes o medo nos afronta. Porque muitas vezes a nossa mente está cauterizada. E aquilo que nós vemos lá atrás, nós queremos guerrear da mesma maneira com que nós vemos hoje. E o céu tem novidade para nós. Até para guerrear, o céu tem novidade para nós. Até para as batalhas novas que surgiram na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu pensei e refleti em algo muito interessante. Eu falei: Senhor, se fosse nos dias de hoje, Josué fosse presidente dos Estados Unidos, Ai é o nome da cidade que é próxima de Jericó? Ai. É Ai, gente. Ai, né? Se fosse nos dias de hoje, me deu o nome dessa cidade. Ai, misericórdia, quase. A gente já abre a boca, já acabou a palavra. Mas amém, Senhor. Mas se fosse Josué nos dias de hoje, e ele estivesse ali, fosse presidente dos Estados Unidos, vamos conjecturar, seria muito mais fácil mandar mísseis, não fosse? Não seria? Seria. É uma estratégia humana e ela está à disposição. Ela é funcional também, não é? Mas não era essa a estratégia que o Senhor tinha para Josué. Sabe por quê? Porque a estratégia humana vai validar o que você faz, mas a estratégia do céu dá honra e glória a Ele. Amém. Porque não há brecha. Não há brecha. Não há. Mandar dar 7 voltas numa cidade, 7 não, porque eles deram 13. Durante 6 dias eles deram uma volta por dia e no 7º dia eles deram 7 voltas. Fazia sentido dar voltas ao redor daquela cidade, ao redor daqueles muros? Não faz sentido. Porque as coisas do Senhor não precisam fazer sentido para mim e para você. Elas são loucas mesmo para confundir os sábios. Mas elas são estratégias que funcionam. Que nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor está direcionando para as nossas vidas. E ali, enquanto aquele povo dava a volta, a primeira, a segunda, a terceira, aquele povo do lado de dentro, eles, meu Deus, vamos cansar, vamos já desistir. Um dia eu estava aqui com os profetas da casa e a gente
gente foi fazer um ato profético. E eu dei a ideia de nós darmos 7 voltas nesse salão. Gente, a primeira eu dei correndo, a segunda eu dei marchando, a terceira eu dei que hora que dá 7. Esse salão é pequeno. Não cabe uma cidade aqui dentro. Mas eu comecei a cansar. Então imagina aquele povo todos os dias. Todo dia eles estavam lá dando uma volta. No 7º dia eles deram 7 voltas. Eles carregavam uma palavra e uma convicção. O Senhor já disse na sua palavra que Jericó estava sendo dada em suas mãos, Josué. E ele teve convicção daquilo que estava sendo liberado sobre ele. Nós precisamos ter convicção daquilo que o Senhor está liberando sobre nós. E nós precisamos entender quando o Senhor nos posiciona numa guerra e também quando o Senhor nos tira dela. Nem sempre, igreja, quase nunca a palavra do Senhor vai ser confortável para nós. Porque Ele não está dentro de uma caixinha. E Ele não se amolda a este mundo. Quem se amolda é eu e você. Ele é santo. Ele é santo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele tem domínio sobre o céu e sobre o inferno. Ele é o Todo-Poderoso. Então, aquilo que o Senhor libera sobre nós, nem sempre vai ser confortável para nós. Quando o Senhor deu uma ordem para Abraão, para sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que ele ainda iria mostrar, talvez eu e você, no lugar de Abraão, poderia questionar o Senhor. Ah, Senhor, mas a economia. Ah, Senhor, mas os meus filhos ainda nem conhecem o Senhor. Ah, Senhor, mas isso, mas aquilo. Ah, Senhor, mas como que será? Como que nós vamos fazer? E se houver fome? E se a seca me achar nesse lugar? Ah, Senhor, como vou colocar a minha família exposta a tal situação? Nós temos dificuldade muitas vezes de obedecer. Mas é melhor nós obedecermos do que sacrificar. Diz a palavra do Senhor sobre nós. Abraão obedeceu. E ele ainda nem sabia que terra seria essa. Como Josué obedeceu ao Senhor. Josué, sucessor de Moisés, ele já tinha visto o Senhor operar suas maravilhas. Ele já tinha visto o Senhor fazer. E eu e você vemos. Nós temos acesso a essa palavra. Nós temos acesso a ela. Mas nas nossas vidas, nós também vemos o Senhor fazer. Você tem testemunho para contar diante do Senhor de coisas que você sabe que só Ele poderia fazer. De coisas que você sabe que só Ele tem poder para fazer. Mas muitas vezes, quando nós estamos vendo um dia difícil, uma nova guerra, uma nova batalha, nós não conseguimos discernir a voz do Senhor. Nós não conseguimos obedecer a voz que o céu está liberando sobre nós. Nós não conseguimos prostrar nosso rosto em terra como fez Josué. Nós questionamos, nós queremos entender. E se o Senhor não quiser te explicar? E se o Senhor não quiser me falar? Se Ele só me der a direção e eu precisar obedecer? Será que nós vamos conseguir? Sabe, igreja, durante muito tempo a igreja ministrou sobre as nossas emoções. Foi ou não foi? Uma longa estação foi ministrado sobre nós acerca de emoções, acerca de cura. E glória a Deus por isso, porque nós precisamos ser curados para poder viver as maravilhas do Senhor nessa terra. Mas esse tempo cessou. Não é mais tempo, porque a vinda dele está próxima. Ele está às portas da cidade da tua vida. Não é mais tempo para nós ficarmos procurando onde está a cura. A cura está nele. Se você ainda não acessou, não viveu, você precisa mergulhar na presença dele e acessar. Porque é tempo de você pegar a espada. É tempo de você erguer a espada e guerrear. Lutar as guerras que o Senhor tem te colocado. Não é mais tempo de nós ficarmos debruçados, chorando. Meu Deus, tem gente que nem a luta é nova, misericórdia. Nós precisamos avançar de níveis. Nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Tem lugar que o Senhor já te movimentou faz muito tempo, mas você não quer sair deste lugar. E eu falo
falo isso com autoridade, sabe por quê? Porque quando minha mãe e meu pai faleceram no espaço de 1 mês, eu passei 1 ano vivendo aquele luto, igreja. 1 ano. Eu não queria sair daquele lugar. Porque na minha consciência, lá escondido, aquele lugar eu ainda está próximo deles. Quando a minha avó faleceu 1 ano depois, que foi quem me criou, e que eu tinha amor total, igual como eu tinha para com os meus pais, o luto foi diferente. Eu não guerrei da mesma forma. E eu não aceitei passar 1 ano de luto mais. Eu precisava de novas armas para blindar as minhas emoções, para blindar os meus sentimentos, para entender o que o Senhor queria. Você já deve ter ouvido muito, pessoas curadas curam, mas as feridas também ferem, e ferem muito. Então vamos nos limpar. Deixa o Senhor tirar a lepra de você. Deixa o Senhor te reposicionar onde Ele quer. Deixa o Senhor te mergulhar 7 vezes, se necessário for, mas te restaurar para a honra e glória dEle. Aceita a cura que Ele tem para ti. E se posiciona nas batalhas que o Senhor tem hoje para ti. Sabe por quê? Quando esse povo foi atravessar o Rio Jordão, deixa eu ver aqui onde que a palavra fala sobre isso. Lá na travessia do Rio Jordão. Lá no verso 3, a partir do verso 3. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que o caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Aqui o Senhor deu uma estratégia, não deu, para a travessia? Deu ou não deu, igreja? Sim. Foi a mesma que Ele deu para Josué lá quando ele precisava derrubar os muros de Jericó? Não. A estratégia que o Senhor te deu lá atrás, ela não serve para o dia de hoje. Porque Ele é um Deus de novidades. Sim. E outra, Ele está onde eu e você não conseguimos estar e nem enxergar. Então nós precisamos nos revestir com armaduras novas e guerrear aquilo que está diante de nós, entendendo que se o Senhor é conosco, Ele vai pelejar junto conosco. E a palavra já foi liberada sobre mim e sobre você, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele já liberou sobre nós todas as bênçãos da região celestial. É cura, Ele já liberou. É dinheiro, Ele já liberou. É salvação, Ele já liberou. É prosperidade na tua alma, Ele já liberou. Sabe, igreja? Nós só precisamos acessar. Porque a palavra já foi liberada sobre nós. Ela já nos acessou, amém? Mas nós precisamos entender aquilo que o Senhor está falando conosco. Qual a arma de guerra que o Senhor está te dando nesse tempo? Às vezes nós só precisamos sacrificar, renunciar, obedecer, nos calar. Porque às vezes até como a gente quer justificar as coisas, a gente está murmurando diante do Senhor. E o Senhor não quer murmuração. O Senhor quer um novo posicionamento. Nós precisamos parar de olhar para trás, para aquilo que nós não conquistamos. E olhar para diante, para aquilo que o Senhor quer que nós possamos conquistar. Quando Davi se colocou diante do Golias, Golias zombou dele, não zombou, diz a palavra? Golias sim falou que se chegou até como um cão diante de Davi, de tão pequeno que Davi é, de tão grande que ele era. Imagina uma criança e você colocar um cachorro diante dela. Eu conjecturo que foi assim. Ele zombou diante de Davi. Mas sabe o que Davi disse para ele?
que ele, Golias, vinha diante dele com lança e espada, mas Davi não, porque a sua arma não era humana, a sua estratégia não era humana. Ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Uma multidão inteira desacreditava daquilo que o Senhor faria, mas a fé de Davi foi suficiente para o Senhor fazer. Talvez tem muitas pessoas olhando para você e se alegrando com o fracasso qual você tem alcançado. Se alegrando, talvez, ou desacreditando daquilo que Deus está fazendo na sua vida e dizendo que você não vai sair deste lugar, que você é o menor da sua casa, que você é incapaz, que você fez escolhas erradas, que você é assim mesmo. Mas não, o céu diz que não, que o teu Senhor, o Senhor dos Senhores está presente e Ele te enxerga com a fé e a autoridade que Ele mesmo constituiu sobre a tua vida. Você não é o menor da tua casa, não. Não é assim que Ele te enxerga. Você não é aprisionado mais, você conhece a liberdade de Cristo. E foi para a liberdade que Ele nos chamou. Para de ouvir a mentira do teu inimigo. E às vezes o teu inimigo é a melhor pessoa que se assenta à mesa contigo. Porque muitas vezes nós emprestamos os nossos ouvidos para quem nós não deveríamos. E Satanás se oportuniza disso. Mas comece a emprestar o teu ouvido para quem é de direito. Para quem vai falar das promessas do Pai sobre ti. Para quem vai te lembrar de quando o Senhor te chamou e o que Ele já fez na tua vida. Comece a guerrear as guerras com as armas certas, como Josué fez. Não foi com a estratégia que ele preparou, foi com a estratégia que os céus preparou para ele. Por quê? Porque encontrou um coração obediente. Se o Senhor encontrar um coração obediente em mim e você, o Senhor vai nos confiar grandes coisas. Mas Ele não tem como confiar se nós não obedecemos em momento algum. Se nós estamos desobedecendo a Ele. Se nós estamos inclinando a nossa carne para esta terra. O Senhor não tem como nos confiar. Mas quando nós obedecemos a Ele, nós conseguimos o favor do céu. E o favor do céu faz maravilha no meio de nós. O favor do céu nos dá acesso ao milagre do Senhor. O favor do céu manifesta a glória dele na terra por meio da minha e da sua vida. Nós precisamos acessar isso, igreja. Algo que o Senhor tem falado muito comigo, que o Senhor tem visitado a terra com muito fogo, com muita presença, com uma presença palpável. Mas não somos todos nós que acessaremos, porque nem todos nós estamos disponíveis. O avivamento ele vai vir num tempo difícil como esse, porque ele vai vir de um coração rendido ao Pai, para glorificar o nome dele, para se render a ele em tempo e fora de tempo, para reconhecer que ele é Deus, que ele é Deus. Fazendo ou não fazendo, ele é Deus. Movendo ou não movendo, o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor tem visitado a terra com essa presença, com esse fogo que aquece corações, com esse fogo que não deixa com que a tua fé seja uma fé morna, o qual ele vomitará. Não. Algo que o Espírito Santo falou comigo esses dias, e eu fui conversar com uma bispa amiga sobre isso, porque eu achei muito sério. O Senhor falou para mim: tem um povo se movimentando pelo dom, e ele vai operar pelo dom. Mas é tempo de vocês observarem que se movimenta pelo fruto. Vocês precisam olhar o fruto que a árvore está dando. Porque qualquer um, uma vez que recebeu o dom, pode se movimentar por ele. Mas o fruto não. Só movimenta pelo fruto aquele que ainda está dando fruto. Aquele que ainda está obediente à minha voz. E eu procurei essa bispa, fui conversar com ela acerca disso ainda esta semana. Passei 2 horas conversando com a bispa. Se ela tinha alguma coisa para fazer, ela parou e me deu atenção. Sabe de algo, igreja? Ela disse para mim que foi o que ela mais ministrou nos últimos dias.
na casa apostólica. Ela falou: bispo, o Senhor está gritando isso para a sua igreja. O Senhor está nos lembrando não das obras da carne, mas da obra do Espírito. Tem muitas pessoas que são maravilhosas no falar, uma eloquência indiscutível. Mas não é isso que nós vamos olhar. Qual o fruto que ela está dando? E ela falou para mim que ela tem conduzido a casa a verdade que liberta. E ela tem ministrado sobre o fim dos tempos. Porque a gente não pode ser uma igreja que está dormindo, igreja. A gente precisa se despertar para aquilo que o Senhor está fazendo. A sua dor é importante para o Senhor. A sua dificuldade é sim importante para o Pai. E a palavra fala que Ele é um bom pastor. Mas a palavra também fala que a ovelha, que eu e você precisamos reconhecer a voz do nosso pastor. Então, às vezes, o Senhor já falou, já manifestou, já te moveu, mas você tomou a decisão de permanecer. E nós precisamos tomar a decisão de avançar com Ele. Não é mais tempo de nós dormirmos. Não, nós precisamos nos despertar para aquilo que está acontecendo. Eu recebi ontem um vídeo, mandei mensagem para uma visitante, comecei a conversar com ela e ela mandou um vídeo para mim. Sabe aqueles vídeos que você olha assim, ai gente, a jornalista esqueceu como que chama. A chamada do vídeo. É aquele negócio interessante, sabe? Colocar em caixa alta, coisa, tudo. Interessantíssimo. O que a maioria das pessoas fazem? Compartilham. Talvez com o que ela fez. Compartilhou. Eu abri o vídeo. Eu detesto abrir vídeo, queridos. Quase não abro. Eu abri o vídeo, por causa da chamada, e o vídeo se reportava à igreja do Senhor. Então eu abri o vídeo e eu comecei a ouvir aquilo. Quando terminou, eu fui pesquisar qual que era a verdade daquele vídeo. Eu descobri que o vídeo distorceu uma informação que era séria. Ele distorceu uma lei. Porque ele distorceu essa lei e essa lei toca na igreja, o vídeo está viralizado. Porque falou de igreja. Nós que viralizamos esse tipo de informação falsa. Nós que damos ibope a Satanás. Mas por que nós não viralizamos a palavra que liberta? Por que nós não viralizamos a Bíblia de verdade? Mas essas informações que são mentira, a gente dá ibope a essa voz que é uma mentira sobre nós. Não compartilhe tudo que você recebe. Examine o que você recebe. Não é só a palavra de Deus que nós devemos examinar, não. É tudo que chega ao nosso conhecimento. Porque tudo aquilo que nós deixamos adentrar as nossas emoções, a nossa mente, pode nos contaminar da verdade que nos liberta. Então, examine aquilo que você toma como conhecimento. Não seja alguém que... Maria vai com as outras, com todo respeito a Maria que estiver neste lugar. Amém? Queridos, não é sobre isso. É sobre nós examinarmos. É sobre nós entendermos como que nós estamos lutando as guerras que nós estamos vivendo. Nós temos mais 6 meses adiante. Nós vamos ser uma nova pessoa. Verdadeiramente nova criatura em Cristo Jesus. Ou eu vou continuar nova, mas com a roupagem velha. Se eu continuar com a roupagem velha, eu vou ter a mesma colheita. Porque a semente não mudou. Não mudou na minha mente, não mudou na direção que eu dou. E a palavra que eu libero, ela tem poder para a morte e para a vida. Então, às vezes, eu estou liberando morte sobre mim. Pega essa palavra aqui, ó. Destaca ela. Coloca, alcance da tua visão dentro da tua casa. Na cozinha, no banheiro, no quarto, na sala. E começa a declarar ela sobre você. Para que você possa viver a liberdade do Senhor. E entender qual a arma que o Senhor está te dando para guerrear as guerras que você está passando hoje. O que o Senhor está te entregando? Porque Ele entregou para Jericó, amém? Qual é a estratégia do céu sobre ti? Você está comigo? Amém. Eita Deus. Eu tenho um esboço que eu não acompanho. E depois eu fico perdida nele. Mas vai dar certo em nome de Jesus.
Amém? Vamos lá, a palavra do Senhor. Josué 6, no verso 4, vai nos dizer assim: 7 sacerdotes levaram cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Foi o grito do povo que derrubou aquelas muralhas? Se fosse, gente, Satanás corria longe de nós. Não grita, não grita? Coisa que crente gosta de gritar. Não é. Não foi o grito. Foi a obediência de fazer tudo aquilo que o Senhor instruiu. Foi a obediência, mesmo que não entendesse. Porque eu duvido muito que Josué entendeu essa direção. Que coisa mais sem sentido dar a volta. Era um muro fortificado. Mas ele escolheu obedecer. Quando o Senhor te pedir algo, escolha obedecer. Ainda que nós não entendamos. Porque as coisas do Senhor, elas são de fato mistérios para nós. Nem toda direção nós vamos compreender. Mas sejamos obedientes à voz do Senhor. Porque o Senhor está nos preparando para guerras maiores. E nós vamos precisar guerrear essas guerras. Mas nós precisamos estar preparados. Como Josué foi preparado. Eu e você, como noiva de Cristo, também tem sido preparada por Ele. Glorifiquemos ao Senhor porque o Espírito Santo dele habita dentro de nós. E nós temos acesso ao Pai. E nós podemos ouvir a sua voz e obedecer. Então hoje, desfaça as malas que o Senhor já te pediu para desfazer. Libera aquilo que o Senhor já te pediu para liberar. Perdoa quem você tiver que perdoar. Às vezes é você mesmo. Mas perdoa, libera e avança com aquilo que o Senhor tem para ti e para a tua casa. Seja obediente à voz do Senhor. Entenda qual a direção, qual a estratégia que o Senhor está liberando sobre ti nos dias de hoje. E cante vitória como esse povo cantou diante do Senhor. Porque muitas vezes a gente até consegue abrir mão de muita coisa, obedecer, mas a gente não lembra de voltar diante do Pai e glorificar Ele por tudo aquilo que Ele fez. Nós não conseguimos agradecer muitas vezes. A tal da grama do vizinho. Como ela existe, né? Ainda bem que hoje os muros são altos. Mas a gente tem mania de fazer comparação, não é verdade, igreja? Meu Deus, isso é destruidor para mim e para você. Nós não fomos chamados para nos comparar com o mundo. Mas Ele nos chamou à imagem e semelhança dele. Então não é com as pessoas que você deve se comparar. É com Ele. Com o que Ele tem para liberar sobre ti. Com aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Que o Senhor possa derramar vinho novo sobre ti, porque o óleo também é novo. Porque Ele tem te preparado para este tempo. Agosto vai vir. O mês de férias vai ficar esquecido. Amém? Ainda que foi bom, ainda que desfrutou, ainda que talvez estava de férias, ainda que talvez estava com a família, mas vai ficar para trás. Só julho de 2027 será lembrado, falado, expectativa e preparado novamente. Então viva o hoje. Amém. Aprenda a desfrutar do hoje. Aprenda a guerrear as guerras que você está passando hoje. Amém. Não fique olhando para o Egito. O primeiro empecilho que esse povo encontrou para acessar a terra prometida foi essas muralhas. Não foi? A gente sempre fala, né? Chegou a terra prometida, mas lá tinha o quê? Gigantes. Mas não foi fácil chegar lá, não. Eles derrubaram as muralhas primeiro. Aqui foi a primeira resistência. Qual resistência você tem vivido que tem te impedido de viver a promessa do Senhor? O que você precisa derrubar hoje para poder viver a plenitude do Senhor? Como você tem lutado essa guerra?
Como você tem lutado essa guerra? E deixa eu te perguntar, você tem convicção que o Senhor é contigo nela? Você tem convicção que o Senhor está contigo nessa batalha? Porque se Josué se prostrou é porque ele teve convicção de que a voz era do Senhor. De que aquele homem não era inimigo, mas de fato ele representava o comandante dos exércitos. E nós somos aqueles que conhecem o comandante do exército. Quantas vezes nós vamos orar por pessoas e nós falamos sobre elas? Que aquele que tem poder e autoridade, né? Que o médico dos médicos. Meu Deus, quantas vezes a gente fala isso? Que o médico dos médicos possa te curar. Fala isso também sobre ti, sobre a tua situação. Que o Rei dos Reis esteja comigo. Que o Senhor dos Senhores possa estar nessa situação. Que o comandante do exército possa pelejar junto comigo. Sabe, igreja, toda vez que a gente vê a palavra falando sobre guerra, ela também nos fala sobre despojos, é ou não é? A palavra do Senhor fala sobre despojos. Então aquela batalha, aquela luta que você viveu lá atrás, ela gerou para você despojos. Tem despojos que nós não podemos carregar conosco. Tem despojos que nós precisamos entregar ao Rei. Que nós precisamos dar como primazia diante do Senhor. Tem despojos que não é para nós carregarmos consigo. O que você está carregando com você que não te pertence? Saul carregou com ele aquilo que ele não deveria. O que você está carregando com você que não te pertence? Então aquilo que não é meu, eu preciso entregar a quem lhe é de direito. Abre a mão daquilo que não te pertence e que tem te causado dores. E dores que o Senhor não vai responder. Porque você tomou a direção do rumo contrário àquilo qual Ele está se movendo sobre a sua vida. Ore ao Senhor. Devolva aquilo que é dele. Devolva aquilo que é dele. Confie no Senhor de todo o teu coração. Seja obediente à voz dele e à sua palavra. E entenda como ele está te posicionando nos dias de hoje. Porque o avivamento virá. O avivamento virá, igreja. E virá por meio das nossas vidas. Não são os anjos que vão vir sobre a terra e mover as águas. É eu e você. É eu e você. Mas nós precisamos estar dispostos. Amém? Então se coloque de pé em nome de Jesus.